E aí, Dev, beleza? Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre como consumir mensagens do Kafka em paralelo via Spring Boot. Bom, como eu disse no vídeo, em um dos vídeos anteriores, o Kafka possibilita você a consumir mensagens paralelamente, e hoje aqui eu vou abordar em como fazer isso. Vou seguir novamente aqui o tutorial que está disponível lá no meu blog, lucasalbertoni.com.br, e vamos começar. É, então, eu vou seguir esse roteiro aqui. Primeiro eu vou criar o tópico e produzir as mensagens. Aí depois eu vou começar ali consumir as mensagens direto ali pelo Spring Boot. É, aqui eu faço alguns avisos, né? Que é ideal que você já tenha feito os meus outros tutoriais, que é como criar a primeira conexão com Kafka, como criar a sua primeira API e também ali como criar tópicos no Kafka, porque eu vou usar essas bases aqui para desenvolver esse novo tutorial. E começando aqui, como que eu vou o que que eu vou fazer aqui nesse tutorial, né? Então, eu vou criar um tópico chamado meu tópico com várias partições, e esse tópico eu vou criar com 5 partições. Como que funciona o Kafka? O Kafka você pode criar o tópico com várias partições. E as partições vão ficar, vão armazenar as mensagens e essas mensagens vão poder ser lidas pelos consumidores que subscreverem a partição, ou melhor, que subscreverem o tópico. O que significa isso? É, o consumidor vai conectar com o Kafka, vai conectar com o tópico do Kafka e falar que está interessado nas mensagens relacionadas àquele tópico. O Kafka, por sua vez, vai registrar esse consumidor e a partir desse registro vai começar a enviar as mensagens para ele, controlando ali se esse consumidor recebeu ou não. Dentro do Kafka tem um ID chamado Group ID que o consumidor vai utilizar para se registrar no tópico. Esse Group ID ele pode estar relacionado com um ou mais consumidores. É a ideia de grupo mesmo. Então, a ideia é de você ter um grupo de consumidores. Então, no nosso exemplo aqui, que eu estou falando que vamos ter 5 partições, eu vou poder ter um grupo de 5 consumidores com o mesmo Group ID consumindo as mensagens paralelamente. Cada consumidor ficando com uma partição. Então significa que o Kafka vai receber a mensagem no tópico, ele vai colocar dentro de alguma partição e após isso o consumidor conectado com aquela partição vai receber a mensagem. E para cada partição vai ter um consumidor consumindo a mensagem. Então a ideia de partições dentro do tópico é essa: você conseguir paralelizar o consumo da mensagem por N consumidores. Porém, esse número aqui de partições é diretamente proporcional ao número de consumidores que você pode ter. Então, por exemplo, se aqui no nosso exemplo vamos ter 5 partições, então eu posso ter até 5 consumidores consumindo mensagem paralelamente dentro desse tópico. Caso eu coloque um sexto consumidor, esse consumidor não irá consumir mensagem nenhuma. Por quê? Porque eu já tenho 5 consumidores. Uma vez que eu tenho 5 consumidores já registrados, esse será o limite. Caso eu queira que o sexto consumidor consuma mensagens, eu precisaria ou adicionar uma partição a mais, ou então remover um consumidor já existente. Então, dado essa introdução, vamos começar aqui. Então, aqui eu fiz um desenho para exemplificar o que nós vamos utilizar. Então, vai ser um tópico aqui chamado meu tópico com várias partições, com 5 partições. A partição vai do zero, ou seja, ela começa no zero, sendo assim vai ser do zero até o quarto, até a quarta partição. Para criar o tópico, eu vou aqui utilizar o Docker. Então aqui eu já vou rodar o Docker.
para criar o servidor do Kafka, né? Enquanto aqui o servidor do Kafka está subindo, eu falei mais detalhadamente como fazer isso em outros tutoriais, então não vou entrar em detalhes. Então, agora o tópico aqui, ou melhor, agora o Kafka aparentemente está rodando para confirmar Docker logs Apache Kafka. Tá, aqui falou que o servidor iniciou, então tá bom. Aqui eu tenho uma aplicação que é para criar os tópicos. Então eu vou rodar aqui essa aplicação para eu conseguir criar o meu tópico com 5 partições. Na verdade não é essa outra aplicação aqui. Então deixe-me subir essa aplicação. Minha aplicação subiu, agora eu vou vir aqui no Postman. Eu sei que eu tenho lá um endpoint com put para o barra tópicos. E eu vou passar esses dois parâmetros e com isso daqui eu vou conseguir criar o tópico. Pronto, tópico criado. Então agora nós já temos o tópico. Vou parar aqui a aplicação. Agora vamos começar aqui o tutorial propriamente dito. O foco desse tutorial vai ser o consumidor. Então, para produzir as mensagens, eu vou criar aqui um endpoint stub. Na verdade não é stub, ele vai ter uma ação, ele vai gerar mensagens para nós. Então vamos criar aqui o controller. Mudei aqui a forma para hierárquico. Vou criar aqui então uma classe dentro do controller. Vou chamar ela de produtor controller. Aqui eu vou anotar essa classe com @RESTController. E vou anotar com @requestMapping. E vou passar aqui /enviar mensagens. Ctrl Shift O para arrumar imports. Pronto, agora aqui eu vou criar aqui um método get mesmo, que o meu intuito aqui é só enviar as mensagens para o Kafka. Vai ser um método public void, melhor, public list, que eu vou enviar as mensagens e vou retornar elas aqui no lista de string, enviar mensagens. Não vou receber parâmetro nenhum, então aqui list string mensagens igual a new. Então aqui eu vou criar uma lista de string, que vão ser as mensagens. Eu vou fazer aqui um for simples, int i igual a 0 e menor que... Vou enviar 20 mensagens. Mais. Então, beleza? Para enviar no outro tutorial, como fizemos no outro tutorial, eu preciso aqui, vou dar um AutoArd no Kafka Template. String, Kafka Template. Ctrl Shift O para arrumar imports. Então aqui vamos ver aqui, eu vou colocar a mesma descrição que eu coloquei aqui. Essa é a mensagem de número. Vamos colocar aqui a mesma mensagem. Essa. Deixa eu mudar aqui o meu. É a mensagem de número. E vamos passar aqui o i, que o i vai ser do 0 até o 19. E vou colocar aqui um ponto. Pronto, aqui eu agora vou usar o Kafka Template. Ponto send. Porém, eu não vou usar o send só para enviar a mensagem desta forma. Por quê? Porque eu também preciso passar aqui o nome do tópico, né? O nome do tópico vai ser meu tópico com várias partições.
Então, enviar para esse tópico. Então tá, aqui eu não vou enviar dessa forma. Eu vou acrescentar aqui a partição. Por quê? Porque eu quero garantir que cada, mens cada mensagem vá para uma partição diferente para a gente conseguir ver o comportamento. Dessa forma, a gente vai conseguir ver certinho ali o consumidor e a relação entre o consumidor e a partição. Então, é, vamos entrar aqui dentro do método send do Kafka Template. Repare que aqui nós temos vários métodos send. Eu quero usar um que tenha partição. Sendo assim, esse daqui, ó, você pode ver que aqui ele recebe o tópico, o nome do tópico, a partição, uma chave e o valor que vai ser o dado aqui que vai ser a mensagem. Então eu vou usar esse daqui. Então eu preciso passar a partição. A partição eu vou utilizar uma outra variável. Vou criar aqui uma variável int partição igual a zero, vai começar no zero. Então aqui vai ser a minha partição. Partição. A chave eu vou falar, vou, vou seguir ali igual ao tutorial. Vou colocar K de chave, vou colocar C, em vez do tutorial lá eu usei K de key, vou usar aqui com C. Mais o string.valueOf i. Então, dessa forma aqui, então eu estou usando o método que tem o nome do tópico, a partição, a chave e o dado em si. Então, mas eu, como eu disse, né, eu quero que ele escreva em todas as partições, então vou colocar aqui partição mais, e, porém, eu só tenho 5 partições, aqui eu quero produzir 5 mensagens, o que eu vou fazer? Se eu chegar se a partição for maior que 4, então a partição volta para zero. Com isso aqui eu vou garantir que eu não passe da partição limite. Que lembra que eu tenho 5 partições, sendo assim vai ser a partição 0, 1, 2, 3, 4. 5. Total, na verdade não tem o número 5, é o total de 5 partições. Mas é do 0 ao 4. E aqui eu vou retornar as mensagens. Ah, esqueci aqui também de adicionar, depois de enviar a mensagem, vou adicionar a mensagem dentro das mensagens. Aí agora sim, então aqui o meu código está completo. Dessa forma aqui, eu vou conseguir produzir 20 mensagens em partições diferentes. Então, é isso que eu quero nesse momento. Vou rodar aqui a minha aplicação. Clica com o botão direito em Application, Run as, Java Application. Esperar aqui subir. A minha aplicação subiu aqui, Started Application. Vou agora no Chrome, porque é um GET mesmo. Vou aqui http localhost 8080 barra 8080 barra enviar mensagens. Envio as mensagens. Então enviei 20 mensagens do 0 ao 19. Então beleza. Vou parar aqui o servidor. Agora com as mensagens já dentro lá do tópico, a gente pode seguir aqui para a próxima parte do tutorial, que é efetivamente começar a consumir as mensagens. Então, aqui dentro do... Nosso primeiro passo é alterar aqui o Application Properties, porque dentro dele, quando a gente começa a trabalhar com consumidores, a gente precisa definir o Group ID, que lembra que o Group ID vai identificar um grupo de consumidores, e é necessário para o Kafka conseguir controlar as mensagens que já forem enviadas para o grupo e qual mensagem vai ser a próxima a ser enviada. Então ele controla ali, e nesse controle, inclusive, o nome desse controle que ele utiliza é o offset. O nome do parâmetro é spring.kafka.consumer.groupid. Deixa eu só confirmar aqui se é esse mesmo nome. Então, spring.kafka.consumer.group-id. Esse aqui é o nome do group ID. Vou colocar o nome aqui
esse mesmo nome aqui, ó, tutorial consumidor, mas você pode colocar o nome que você quiser. Vou seguir aqui o mesmo tutorial. E eu também preciso criar o spring.kafka.consumer.autooffset reset. Por que que eu preciso desse outro parâmetro aqui? Esse outro parâmetro ele é usado para você definir de onde você quer começar, de onde você quer que o seu Group ID, né, o seu consumidor desse Group ID comece a ler as mensagens. Se eu não colocar esse parâmetro como earliest, ou eu não definir ele, earliest, e eu não definir, ou eu não definir esse parâmetro, ele vai começar como latest, que é o padrão. O que significa isso? Significa que quando eu subir a minha aplicação, ele vai ignorar as mensagens que já passaram e ele vai começar a ler as mensagens dali para frente, de onde eu iniciei a aplicação para frente. E não é isso que eu quero aqui, porque eu já produzi as mensagens que eu quero consumir. Então eu quero que a minha aplicação comece a ler das mensagens que já existem no tópico desde o início, ou seja, earliest, até o atual. Então, mesmo se depois que eu iniciar a aplicação receber novas mensagens, eu também quero consumir. Então é isso que esse parâmetro está fazendo. Só com esses dois parâmetros a gente já conseguiria subir o consumidor e iria funcionar, porque lembra que eu falei que eu posso ter ou um consumidor ou até 5 consumidores. Ou seja, o limite é 5, mas eu posso ter apenas um, poderia ter apenas dois, e aí o Kafka iria distribuir da melhor forma. Mas no meu caso aqui eu quero testar o consumo em paralelo. Então eu vou adicionar um parâmetro a mais que vai definir que eu quero que essa minha aplicação aqui, quando eu definir ali o Kafka Listener, que eu já vou mostrar mais para frente, eu quero que ele divida em 5 threads. As threads no Java é a forma que você tem para ter a execução em paralelo. Então você conseguir executar processos em paralelo. Então, o que vai acontecer na prática é, eu vou ter 5 threads trabalhando em paralelo, cada uma consumindo de um tópico do Kafka, ou melhor, de uma partição desse tópico aqui, ou desse tópico aqui do Kafka. Então, é isso que eu quero no meu cenário. Então, aqui é o parâmetro é spring.kafka. Acho que era listener, listener, concurrence. É esse parâmetro aqui, ó. Então eu quero 5. Então aqui eu consigo colocar a quantidade de consumidores que eu quero. Eu quero 5. São 5 partições, 5 consumidores. Tá bom, então agora aqui eu vou criar o meu consumidor. Criar aqui um novo pacote. Consumer. E aqui eu vou criar o meu consumidor. Eu vou dar o mesmo nome aqui do meu consumidor. Tópico, várias partições, consumer. Vou criar o mesmo nome aqui. Tópico, várias partições, consumer. Vou anotar ele como @component. E aqui eu vou criar aqui um método que vai ser já vou anotar, já vou criar a anotação que vai ser para um método que é o Kafka listener. Aqui eu tenho o parâmetro que é para eu definir quais tópicos que eu quero consumir. Eu vou consumir desse tópico aqui. Inclusive seria uma boa prática eu colocar esse nome, esse tópico aqui em uma propriedade aqui no Application Properties, mas aqui para o fim do nosso tutorial vamos fazer diretamente assim mesmo. Mas a boa prática era colocar isso daqui aqui no Application Properties. Então vai ser o método public void consumir. No meu outro tutorial, a gente consumia uma string. E a string que seria a mensagem. O que significa isso? Que eu estou interessado apenas no conteúdo da mensagem. Na verdade, no corpo da mensagem. Eu não estou interessado nos outros parâmetros que vêm. Porém, nesse meu caso aqui,
eu tô aqui, eu quero provar, eu quero avaliar de qual partição que veio e também eu quero ver na verdade aqui eu tô bem, o mais interessante aqui para mim seria eu saber o conteúdo da mensagem e a partição que veio. Então, para isso eu preciso usar aqui o consumer record. Na verdade, esses dois vai ser string, string. Repara aqui que ele tá falando que recebe um K e um V, que é key and value, quer dizer chave e valor, beleza? E agora se eu ver essa mensagem, você vai ver que ela não é. O que que ela vai ter dentro? Ela vai ter aqui, ó, ela tem a chave. Então, se eu quiser saber qual chave, porque aqui se você ver aqui, eu também defini uma chave, que é o C traço e o valor que está no i. Eu também tenho é, a partição aqui, ó, partition. Tem até o offset, que é aquele controle que eu comentei que o Kafka usa para saber em quais mensagens que já foram consumidas, em qual mensagem que aquele consumidor precisa consumir. E tem o value, que justamente é a mensagem. Então nós estamos interessados aqui no top, na partição e no value. Então vamos aqui, eu vou seguir aqui a mesma ideia. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Então a ideia vai ser exibir, né? Que foi recebida a mensagem e a mensagem que foi exibida, da partição, a partição que foi exibida, e aqui eu estou acrescentando pela thread. Por quê? Porque eu quero saber, eu quero verificar que cada thread vai estar conectada com uma partição. Eu quero aqui provar isso, digamos assim. Quero ter certeza que funciona dessa forma. E aqui eu tô dando então eu pego o nome da thread. Então, ó, eu pego a thread atual. Aí eu pego o nome da thread, só que daí eu tô removendo. Deixa eu te. Vocês também podem tirar aqui os espaços. Então eu vou remover aqui o nome da classe. Dessa classe aqui, Kafka Listener Endpoint Container. Porque eu quero só pegar o código lá da thread mesmo. E depois só acrescento aqui um ponto final para concluir. Então, com isso daqui, eu vou conseguir identificar de qual que foi a mensagem que eu recebi, de qual partição e qual thread que recebeu. E com isso, a ideia é garantir que eu tenho 5 consumidores, cada um consumindo de uma partição diferente, e verificar que, no caso aqui, a gente vai ter mais de uma mensagem em cada partição, então o mesmo consumidor que recebeu, por exemplo, na partição 0, ele vai receber todas as mensagens da partição 0. O consumidor da partição 1 vai receber todas as mensagens da partição 1. E assim por diante. Então é isso que eu estou querendo aqui provar. Então vamos aqui clicar aqui com o botão direito do application. Vamos agora rodar aqui a nossa aplicação. Java Application. Ó, nossos consumidores aqui agora estão se registrando no Kafka. Aqui repare que tem 0-2, 0-0, tudo com final C1, é o nome das threads. Pronto. Então, após se registrarem, eles começaram a receber as mensagens. Então, aqui perceba que foram recebidas todas as mensagens.
Então aqui a gente pode analisar que no log, pelo log a gente consegue analisar que nós temos as threads 0-3, 0 todas têm o final "C-1", mas temos a thread 0-3, 0-1, 0-4, 2, 0, 1, 2, são essas, né? São 5 no total. 0, 1, 2, 3, 4. Então, e cada uma dessas threads vão estar relacionadas a uma partição. Então, repare que a thread 0-3 está relacionada à partição 3. A 0-1 com a partição 1. A -4, partição 4. -2, partição 2. -0, partição 0. Aí você repare que vem a 2 de novo, partição 2. Aqui também 2 com 2. A 1 com 1. Então, a gente conseguiu aqui criar um consumidor para cada partição, num total de 5 consumidores, e utilizando apenas uma aplicação. Com isso você consegue ali otimizar a sua aplicação para trabalhar de uma forma bem eficiente, né, relacionada à performance com o Kafka. Porém, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui a gente está trabalhando com threads. Significa que se o seu processamento for muito pesado para cada mensagem, se o seu processamento consumir bastante memória ou consumir bastante CPU, você pode ter aí um gargalo na sua aplicação. Então você tem que tomar cuidado nesse sentido. Então é uma técnica interessante que você consegue aumentar a performance da sua aplicação apenas utilizando uma aplicação, sem precisar colocar várias aplicações rodando em paralelo. Porém, em contrapartida, você precisa garantir que você vai ter a quantidade de memória adequada e a quantidade de CPU adequada. Mas podemos ver aqui que recebemos as 20 mensagens, cada uma em uma partição diferente e cada uma sendo consumida por um consumidor diferente. E todos os consumidores, como todos os consumidores estavam dentro do mesmo Group ID, eu só recebi as mensagens uma vez. E com isso, eu concluo aqui esse tutorial aqui. É isso que eu queria mostrar por hoje, né? Eu espero que tenha contribuído aí com os seus estudos. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau.